Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 117. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia em um ano com apenas 15 minutos por dia. Em alguns áudios passamos mais do que 15 minutos por conta de uma informação adicional para enriquecer a sua leitura. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado pela Tua presença. Obrigado pela oportunidade de lermos a Tua Palavra, que o Senhor nos dê consistência, disciplina, foco, de estar sempre presente, Pai, no horário que nós estamos determinando para cumprirmos, Pai, esse projeto, Senhor Deus, para nos conhecermos melhor através dessa leitura anual. Nos ajude nas nossas limitações, perdoa os nossos pecados, que hoje nós possamos conhecer um pouco mais de Você e que nós possamos Te amar mais e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou ler para vocês apenas um capítulo, 1 Crônicas, capítulo 6, mas é um capítulo longo, então vamos começar a nossa leitura. Os descendentes de Levi. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Arão: Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias, Finéias gerou Abisua, Abisua gerou Buque, Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraias, Zeraias gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimás, Aimás gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Salum, Salum gerou Ilquias, Ilquias gerou Azarias, Azarias gerou Saraias e Saraias gerou Zauzadaque. Zauzadaque foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, que foi o pai de Joate, pai de Zima, que foi o pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, que foi o pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Aminadab, pai de Corã, que foi o pai de Assir, pai de Eucana, pai de Ebiasaf, que foi o pai de Assir, o pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, que foi pai de Saul. De Eucana, Amazai, Aimote, e Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, que foi o pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, que foi o pai de Samuel. De Samuel, Joel, o mais velho, e Abias, o segundo. De Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, que foi o pai de Asaías. Os músicos do templo. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos do templo do Senhor, depois que a arca foi levada para lá. Eles ministraram louvor diante do tabernáculo da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Estes são os que ministravam junto com seus filhos dentre os coatitas: o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel.
À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Bazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Dentre os Meratitas, à esquerda de Emã, parentes dos Meraritas, ficava Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Mazo, filho de Merali, filho de Levi. Seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus, mas eram Arão e seus descendentes que cuidavam dos sacrifícios no altar do holocausto, das ofertas do altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também do sacrifício de propiciação por Israel, conforme tudo que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão, o seu filho Eleazar, pai de Finéias, que foi pai de Abizua, pai de Buque, pai de Uzi, que foi pai de Zeraias, que foi pai de Meraiote, pai de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimás. As cidades dos levitas. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Dentre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dada Hebrom, em Judá, com suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam Hebrom, cidade de refúgio, e Líbna, Jatir, Estemoa, Ilém, Debir, Azan, Jutá e Bet-Semes, com as suas respectivas pastagens. E da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete, Anatote, com suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Isacar, de Azer, de Naphtali e da metade da tribo de Manassés, que fica em Bazã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas respectivas pastagens, as cidades anteriormente mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim. Também lhes foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio nos montes de Efraim e Gezer, Joquemeão, Bet-Oron, Aijalon e Gate-Rimon, com suas respectivas pastagens. E da metade da tribo de Manassés, os restantes dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazã, e também Asterote, com suas respectivas pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes, Daberate, Ramote e Anem, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Azer, Massal, Abdom, Ucoque e Reobe, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Naphtali, Quedes, a Galileia, Amon e Kiriataim, com suas respectivas pastagens. E estas foram as cidades que os outros meraritas receberam, da tribo de Zebulon, Rimon e Tabor, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Ruben, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, Bezer, no deserto Jaza, Quedemote e Mefaate, com suas respectivas pastagens. E da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, Manaim, Esbom e Jazar, com suas respectivas pastagens. Amém. O capítulo 6 de 1 Crônicas marca o início de uma genealogia importante dentro da Bíblia Sagrada e que traça a linhagem sacerdotal dos levitas. Este capítulo é uma parte integrante do Antigo Testamento
e desempenha um papel fundamental na compreensão da história do povo de Israel, especialmente no que se diz respeito à adoração a Deus no tabernáculo e posteriormente no templo de Jerusalém. No primeiro versículo, nós somos apresentados a genealogia dos filhos de Levi, que é uma das 12 tribos de Israel. Essa genealogia é fundamental porque os levitas foram designados como os guardiões do tabernáculo, responsáveis por cuidar das atividades litúrgicas e da manutenção do local da adoração. O capítulo continua listando os descendentes de Arão, que desempenharam um papel ainda mais proeminente como sacerdotes, incluindo o sumo sacerdote. Esta linhagem sacerdotal é fundamental para a compreensão da prática religiosa e o culto no Antigo Testamento. Além disso, a genealogia presente nesse capítulo também destaca a importância da preservação da tradição e da história de uma comunidade. Ao listar cuidadosamente os nomes e as gerações dos levitas e sacerdotes, o livro de Crônicas reforça a importância de conhecer e honrar as raízes de uma nação, destacando a continuidade da fé e do serviço a Deus ao longo das gerações. Algo que é importante a gente lembrar que é dentro da linhagem dos levitas, uma atenção especial é dada aos filhos de Arão. Arão foi irmão de Moisés e escolhido por Deus para ser o primeiro sumo sacerdote de Israel. Os filhos de Arão especificamente desempenharam um papel crucial no sacerdócio israelita, pois eram sacerdotes que ofereciam sacrifícios e intermediavam entre o povo e Deus. Então, essa parte do capítulo lista os descendentes de Arão, estabelecendo a sucessão dos sumos sacerdotes. O sumo sacerdote ocupava uma posição de grande importância espiritual e ritual em Israel, agindo como mediador entre Deus e o povo. Era ele quem realizava os rituais de expiação pelos pecados do povo e conduzia as cerimônias religiosas mais solenes. A genealogia dos filhos de Arão destaca a continuidade do sacerdócio em Israel, enfatizando a importância de manter a linhagem sacerdotal pura e ininterrupta. Essa continuidade era crucial para a manutenção da adoração apropriada a Deus e a oferta de sacrifícios em favor do povo. Em resumo, a genealogia dos levitas, nesse capítulo 6, desempenha um papel fundamental na compreensão da história religiosa de Israel. Ela estabelece a linhagem dos levitas e, mais especificamente, dos filhos de Arão, destacando a sua importância no serviço e na adoração a Deus. Além disso, essa genealogia enfatiza a necessidade de preservar a tradição e a continuidade da fé, assegurando aqueles que foram escolhidos por Deus para servir no tabernáculo e no sacerdócio, fossem descendentes diretos de Levi e de Arão. Amém? Nós terminamos por aqui. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e nos encontramos no próximo áudio. Tchau, tchau.